não terceirizar a culpa, não colocar ninguém em uma cruz, até porque Cristo já foi por todos. Então nós não precisamos procurar um culpado. A gente vê muitas pessoas, né, que ela chega em um certo nível no natural e é uma frase que ela não gosta de ouvir. Se uma pessoa dizer para uma pessoa que se esforçou, que se esmerou, que ralou, que foi atrás, dizendo assim para ela: isso aí foi sorte. Ela vai dizer: não, foi sorte não, isso foi renúncia, isso foi busca, isso foi empenho, né? Isso foi o desejo que eu tive, foi por isso que eu cheguei lá. E isso a gente vê nos dois campos, naquelas pessoas que não tinham nenhuma possibilidade psicológica, financeira, né? Ou seja, mas ela enfrentou a tudo e a todos, e hoje se torna um exemplo e um modelo para outras pessoas. Estou falando naturalmente. Agora você imagina espiritualmente. Quando nascemos de novo, nascemos na família de Deus. Nascemos agora em perfeição. O apóstolo Paulo, com a revelação, ele diz na palavra lá, 2 Coríntios 5:17, que aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. Ou seja, o pecado foi lançado no mar do esquecimento. Não devemos mais nada a ninguém, porque Deus em Cristo pagou por nós. O que nós precisamos agora é entender que não dependemos. Eu não estou dizendo que a gente não precisamos. Não dependemos do dinheiro para ser feliz. Não dependemos de outra pessoa para sermos felizes. Nós precisamos de coisas, de pessoas, porque entendemos que ninguém chega longe só. Que o ser humano ele é associável, ou seja, Deus fez o ser humano para ter comunhão mesmo. Desde o início a gente viu isso. O Senhor disse que não é bom que o homem esteja só, mas o homem tem um livre-arbítrio para ficar só, não é? Mas não era bom o homem estar só. Por quê? Porque a pessoa ficava limitada. E Deus quer que a gente cresça e entenda, não é? Que como corpo podemos chegar muito mais longe do que você imagina, se pudermos a cada dia entender que o nosso alvo maior é Cristo. Eu quero ler um texto aqui em Hebreus. Eu vou ler alguns versículos e eu espero que você anote e entenda o que vamos ministrar, tá certo? Para que você, de uma vez por toda, pelo menos dentro desse assunto que vai ser ministrado, você fique tão concentrado, o Espírito Santo te convença de uma forma de que você diga assim: realmente eu não vou terceirizar a culpa para ninguém. Ou seja, eu não vou terceirizar e colocar a culpa na outra pessoa. É deixar que a outra pessoa faça aquilo que você deveria fazer, não é? Se você tem Bíblia em casa e você não lê, você diz: eu não leio porque minha esposa não me ajuda, ou porque meu filho não ajuda, ou porque meu esposo não ajuda. E na verdade a gente sabe, querido, de que se nós de fato nascemos de novo, eu sei que um pode influenciar o outro, um pode ajudar o outro, eu não estou negando isso, mas eu estou dizendo que em questão de buscar a Deus, isso é muito peculiar, isso é muito próprio de cada um. Cada um precisa se encontrar em Deus e fazer a sua parte. Porque o homem ou a mulher, a Bíblia diz, aquele que tem fome e sede será farto, não é? A palavra já diz também lá em Jeremias 29:13, que quando se busca de todo o coração, encontra. E a gente vê na história quantas pessoas Deus encontrou entre uma multidão, por detrás das malhadas, onde ninguém estava vendo, mas Deus ia lá, mandava um profeta, levantava, descobria aquela pessoa, e ela terminou sendo um herói da fé. E é interessante que aqui em Hebreus capítulo 11, olha o que diz. Hebreus capítulo 11 e o versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus crê que Ele existe e recompensa os que o buscam. Olha que coisa interessante. Ele vem falando sobre os heróis da fé, que pela fé ele ofereceram algo a Deus, e ele está dizendo: olha, é necessário que aquele que se aproxima dele acredite que ele existe. Aqueles que se consagram a ele acreditem que ele é galardoador dos que o buscam. Então sabemos que muitas pessoas se aproximam dele como se aproximou de Jesus, não é? Judas passou mais de 3 anos com Jesus, mas a vida dele não mudou. Não foi porque ele não conheceu a verdade, ele conheceu a verdade,
mas ele não decidiu viver com a verdade. A gente vê também Marta e Maria. As duas recebem Jesus. E Marta abre a porta para Maria, ou abre a porta para Jesus e não dá atenção a Jesus. Já Maria, ela dá atenção a Jesus. Então, em uma casa pode ter Jesus e só um dá atenção e o outro não dá, não é? Como podemos ver também em Mateus capítulo 7, 24, que duas pessoas ouviram a mesma palavra, mas um tomou uma decisão certa e o outro equivocado, mesmo tendo a mesma palavra. Então, muitas das vezes, eu acredito que não é questão do conhecimento, principalmente nós que estamos conhecendo a palavra revelada, uma palavra que nos deixa tão claro, né? O que está escrito, que compete a cada um de nós. E diz aqui, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima dele acredite que ele existe e ele recompensa os que o buscam. Esse mesmo versículo, aqui em Tiago capítulo 4 e o versículo 7, ele diz que devemos se submeter a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aí ele diz, achegavos a Deus. A mesma coisa de Hebreus ele fala, achegavos a Deus e ele se achegará a vós. Não é Deus que vai se chegar a nós, porque ele já fez isso em Cristo. Somos nós que vamos se achegar a ele. Sabe que tem pessoas, como o povo de Israel, o povo no Velho Testamento também pensava que Deus, ele era quem colocava castigo, destruição no povo dele. E o Senhor levanta Jeremias no capítulo 29 de Jeremias, e o verso 11 ele diz, olha, eu sei os planos que tem a vosso respeito, é plano de paz e não de mal. Por que ele fala de paz? Porque eles pensavam que Deus tinha plano de mal. Eles para dar um fim, e dar um fim com a esperança. Ou seja, é um fim proveitoso, não é qualquer fim. Mas porque o povo não entendia. Eles, quando vocês entenderem isso, vocês vão orar e eu vou ouvir. Vocês vão me buscar, vão me encontrar. Ou seja, eu vou responder. Mas quando vocês mudar a mentalidade, o pensamento de vocês, a meu respeito. Olha que interessante. Desde o Velho Testamento, Deus vinha exortando e trazendo essa consciência para o meio do povo. Sabe, irmão, não é diferente hoje. Hoje a gente percebe, não é, que muitas pessoas, elas preferem a oração do que a reação que aquela oração precisa para ser manifesta. Porque sempre declaramos que oração é ação. E muitas das vezes as pessoas pedem oração para mudar financeiramente, psicologicamente, não é? Fisicamente. E muitas das vezes não contribui para essa oração. Porque para contribuir você precisa buscar a vontade de Deus. Precisa se esforçar a entender a vontade de Deus e lutar por sua fé. Ou seja, lutar pelaquilo que você acredita. Mas a gente prefere terceirizar a oração do pastor, porque se não der certo, foi a oração do pastor que não deu certo. A gente prefere terceirizar a mudança da nossa família, porque se não deu certo é porque, de fato, a minha família, eu não escolhi bem, ou, na verdade, não era a pessoa certa. Até porque não existe a pessoa certa. Nós somos a pessoa certa. Claro que tem pessoas que buscam, pessoas que não buscam. Nós não somos ignorantes a não entender que precisamos a cada dia, não é? Se for num relacionamento, antes de casar, procura uma pessoa que tem a ver com a palavra, que ama o Senhor, que vai te honrar, te amar também. Sabemos disso. Mas eu quero dizer que não existe ninguém perfeito como Adão e Eva. Só existiam os dois perfeitos: espírito, alma e corpo. Amém? Ou seja, o que nós precisamos entender é que o fato de alguma coisa não estar dando certo é porque alguma coisa está errada. E isso nós vamos entendendo a cada dia pela palavra, querido, de que quantas pessoas ela tinha tudo para ficar olhando para trás, dizendo assim: rapaz, eu não governei por causa do meu pai, dos meus irmãos. José, ele poderia estar falando isso, não é? Porque aqueles que deveriam o apoiar, deveriam abraçar ele, se alegrar com ele, ficaram tristes, não é? Não só os irmãos de José, mas até o pai e a mãe dizem: mas rapaz, que conversa é essa? Tu vai reinar sobre nós?
Então, às vezes, Deus entrega sonho a nós, não é? E quando eu digo sonhos, não é propriamente dormindo, mas nos entrega alguma visão, nos dá um norteamento, um desejo, uma fome para fazer algo. E muitas das vezes as pessoas que deveriam nos abraçar, nos acolher, é a que nos coloca muito, às vezes, para longe daquilo que Deus quer. E muitas das vezes, muitas pessoas dizem assim: rapaz, eu parei, foi porque eu não fui apoiado. Eu parei porque meu pai, porque meus irmãos, as pessoas que deveriam me abraçar, investir em mim, não investiram. Mas sabe, irmão, que quando é Deus que chama, Deus capacita. Que quando é Deus que chama, Ele na verdade prepara, Ele envia e Ele supre. Quando entendemos que vamos precisar de pessoas, tá certo? Deus dá uma visão a pessoa, sempre começa com uma visão, mas vai terminar com uma equipe. Geralmente é assim. Mas nós não vamos deixar a responsabilidade para outra pessoa daquilo que nós precisamos fazer ou desenvolver. Porque ninguém vai começar em Deus, em nada que Deus chamou para fazer, já com tanta habilidade. Não, vai ser de fé em fé, de glória em glória. Amém? Deus só quer ver um coração disponível e se colocar na brecha e de fato fazer aquilo que muitas das vezes fala em oração que quer fazer. Porque na verdade, irmão, Deus não tem dificuldade de responder a oração. Quando eu falo responder, é de manifestar que estamos orando. O que Deus tem dificuldade, às vezes, se eu posso dizer assim, é encontrar pessoas sinceras na sua oração. Eu me lembro, eu não estava nem em Cristo ainda, mas um jovem, adolescente, eu na igreja. E eu ficava nas cadeiras, no final das cadeiras, era banco na época lá na igreja. E eu ficava no final, e eu ficava olhando o culto, vendo as pessoas cantando e pregando. E eu dizia comigo: rapaz, que coisa tão linda. Se um dia eu pudesse fazer isso, mas eu sei que eu nunca tenho não tenho nenhuma capacidade para isso. Um dia eu acho que eu nunca vou chegar a fazer isso na minha vida. Mas tinha algo lá dentro do meu coração, eu tinha o desejo de fazer aquilo, mas não me achava com nenhuma capacidade para aquilo. Mas glória a Deus que o tempo passa, eu me converto. Com pouco tempo que eu me converti, eu me lembro que uma irmã, ela já era muito conhecida em Caruaru, cantora nata ela, e ela teve um sonho comigo. Eu novo convertido, ela disse: olha, eu tive um sonho contigo, e nesse sonho tu pregava e cantava. E eu ficava dizendo: como é que pode o menino cantar e pregar se ele é novo convertido? E ela me contou aquilo, e na época eu fiquei rindo da cara dela, porque eu não entendia. Porque eu pensava que dependia das minhas forças só, naturalmente falando, da minha capacidade naturalmente falando, que eu precisava, vamos dizer assim, depositar 100%, né, a minha vida na mão de outra pessoa para me habilitar para aquilo. E eu comecei a entender, irmão, assim como tantos outros entenderam, que só dependia deles estar disponível para Deus usar ele. Isaías capítulo 6 e o verso 6 e diante, Isaías, ele tem uma chamada de Deus, ele vê o Senhor, e ele, quando vê parte de Deus, ele sabia que envia Deus morria, mas ele não viu Deus por completo, e ele disse: rapaz, eu estou morto. E eu disse: não, rapaz, eu estou, na verdade, procurando ter comunhão com você, porque eu estou vendo o desejo do seu coração, porque eu quero que você anuncie minha palavra. Ele disse: mas Senhor, eu sou um pecador, habito entre um povo de impuros lábios. E o Senhor disse: ah, pois peraí, eu vou enviar um anjo aí para resolver esse problema. E envia um anjo e toca na boca, na língua de Isaías, purifica, consagra ele, e diz: e agora, Isaías, a quem eu enviarei? Ele disse: envia-me, Senhor. Então Isaías entendeu que não dependia de A e de B para fazer aquilo que Deus o chamara. A mesma coisa aconteceu com Gideão. Deus chama Gideão, e Gideão disse: mas Senhor, eu sou o menor da minha casa, fazemos parte da menor tribo, e como é que o Senhor vai me usar? Mas estava lá o desejo, estava lá o coração. E ele, Gideão, começou a lembrar de quem era Deus, as promessas de Deus, a aliança de Deus. E Deus disse: pronto, está vendo tudo isso que você está falando? Isso é a verdade, vai nessa força. Deus estava mandando ele na força dele, estava mandando na força do conhecimento que ele tinha de Deus. Então Deus estava dizendo: olha, se você confiar em mim nessa força, você vai libertar meu povo. Sempre foi assim. A gente percebe também que aconteceu com o profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias,
Deus chama ele para ser um profeta das nações. E talvez ele estava pensando na família, na cultura, de onde ele vivia, e ele se achava, na verdade, com nenhuma possibilidade, não é? Talvez você se ache assim, porque é do interior, e Deus quer que você toque os 4 cantos da terra. E aconteceu isso com Jeremias. E o Senhor falou para ele: quem fez a boca, Jeremias? Então, é Deus, irmão, que chama. É Deus que capacita. É Deus que envia. É Deus que supre. Agora, se nós deixarmos, não podemos colocar a culpa na igreja. Não podemos colocar a culpa em ninguém pela nossa falta de crescimento. Mas nós precisamos entender, de uma vez por todas, de que uma pessoa que está em desenvolvimento, uma pessoa que está em crescimento, ou está com algum problema na sua vida, se ela, na verdade, não pedir ajuda, ou se ela não reconhecer o problema, ela nunca vai sair dele. Se não formos humildes o suficiente para entender isso, infelizmente, querido, nunca vamos poder fazer a vontade de Deus. Você entende? Aleluia. Então a gente começa a perceber de que, de fato, Deus quer que a gente tome uma posição. De fato, que a gente não fique, tá certo, parado, não é? Pensando que quando tiver tudo favorável, vamos fazer a vontade de Deus. Não, nós temos que se preparar. Temos que remir, porque os dias são maus. Temos que remir o tempo, ou seja, remir o tempo é sermos seletivos. A cada dia procurar, irmão, entender qual é a vontade do Senhor e sermos bem aplicados no que Ele diz na sua palavra. Não pensarmos muito, mas estarmos prontos a dizer: Senhor, eis-me aqui. Tem um texto, Romanos, eu quero ler com vocês. Romanos capítulo 10. Olha que coisa interessante. Aleluia. Capítulo 10, versículo 11. Talvez você diga: pastor, eu dependo do meu emprego para mim ser feliz, porque senão não vou pagar minhas contas. Deixa eu dizer para você, você deve depender de Deus, você deve precisar do seu emprego. Mas se você depender do seu emprego para ser feliz, já sei que você está infeliz. Ou seja, se você depender do seu carro para ser feliz, depender de uma condição financeira, qualquer coisa que acontecer nesse âmbito, você vai estar pinhongo, defiando e infelizmente atrofiado. E o diabo, que ele quer isso, não é? Até eu falei hoje na rádio, quando o pastor Adilson ministrando lá, não é, de que tem um pendente muito conhecido em Caruaru. Ele ficava no centro da cidade e ele ficou lá até, não é, até ficar velhinho, porque na verdade ele começou a ficar na rua jovem, e mostrou uma foto dele, não é, quando ele era jovem, boa aparência, e ele ficou, na verdade, velhinho, não é, lá no centro da cidade, pedindo lá, e infelizmente tendo uma vida miserável daquela. E dentro da história que eu ouvi lá dele, né, colocaram até no Face, foi porque ele foi frustrado na área das emoções. Ou seja, ou foi a namorada, ou foi a noiva, ou a esposa deixou ele, e ele definhou, e ele ficou lá naufragado. E depois de bem velhinho, alguém vai lá, cuida dele, tá certo? Isso foi louvável demais. Mas eu fico imaginando, irmão, se aquele homem, ele na verdade nunca conhecer a verdade, se aquele homem não entender a vontade de Deus para a vida dele, ou seja, isso foi algo que aconteceu naturalmente falando, né? Que pode tardar, vamos dizer assim, mais uns dias de vida, mas a eternidade dele está em jogo também. É tanto importante tratarmos fisicamente de uma pessoa, como na área, não é? Vamos dizer assim, das emoções, mas também do espírito. Então aquele homem terceirizou, ou seja, os seus ideais, as suas metas, os seus sonhos, tudo que ele tinha ficou definhado lá. E eu não sabia disso, mas ele ficava naquela localidade, né, onde o trem antigamente parava, porque ele trabalhava antigamente ali mesmo, levando carga de um lado para o outro, e a mente dele só deixou ele paralisado, aonde um dia ele era um jovem que teve esse sucesso. E sabe, irmão, que tem muitos cristãos assim, infelizmente, pararam às vezes na sua carreira, na sua trajetória, porque estão procurando uma igreja que seja perfeita, só se for no espírito. Mas toda igreja, irmão, e quanto mais tem pessoas, é igreja que tem, na verdade, vamos dizer assim, pessoas doentes, porque é um hospital.
Igreja é um local de tratamento, não é? E nós precisamos entender que o Senhor não veio para quem era santo. E às vezes nós estamos procurando pessoas perfeitas e não somos perfeitos. E Jesus falou isso para os religiosos da época. Ele disse: olha, eu não vim para os que são, para os que são perfeitos, mas para os doentes. Porque quem precisa de médicos são os doentes. Sabe, irmão, igreja, certo? Onde a gente se reunimos para congregar, para adorar e exaltar o Senhor, não é um local, eu até entendo esse linguajar, né? Que é um local da gente se sentir bem, um local bom, é de fato. Mas o que eu quero dizer é que a igreja do Cristo, né? A igreja do Senhor, não é uma igreja que vai nos deixar numa posição confortável, acomodados. Pelo contrário, é um local que vai nos colocar em movimento. É um local de afronta, porque Deus vai nos lapidar. A Bíblia diz lá em João capítulo 15, que aqueles que estão nele, diz que ele vai poldar para que ele dê mais fruto ainda, se ele está dando fruto. Então é impossível a gente estar na igreja e não ser afrontado a dar mais fruto, a não sermos corrigidos. Vamos ser corrigidos, porque é a vontade de Deus que a gente cresça mesmo, assim como uma mãe e um pai. Você entende? Agora, a gente não pode colocar a culpa ou terceirizar na vida de outras pessoas, porque antes de nós, muitas pessoas tiveram tudo para dar errado, tiveram todas as coisas, né? E pessoas ainda mais se levantando para dar tudo errado, mesmo assim elas não pararam, não terceirizaram a culpa para ninguém. A gente vê lá em Atos capítulo 13, capítulo 14 de Atos, a história de Paulo. Paulo passa Antioquia da Pisídia, Icônio e Listra, em 3 cidades. Na primeira cidade diz que todo mundo se levantou contra ele e expulsou Paulo da cidade. Mesmo assim diz que Paulo bateu o pó e não parou sua trajetória, e não colocou a culpa em ninguém. Mas rapaz, eu quero fazer o bem, pregar o evangelho, e o povo não me recebe, todo mundo da cidade me expulsa. Aí chega na outra cidade. Na outra cidade que ele chega, diz que fizeram um motinho para tentar estabilizar Paulo. O que é um motinho? É tentar tirar ele do equilíbrio, domínio próprio. Porque se você, mesmo tendo razão, alguém tira você do domínio próprio, você pode ser preso, você pode, na verdade, perder de fato a razão, porque alguém estabilizou você. É isso que o diabo quer fazer. Porque as pessoas levam um advogado para ele não falar besteira, porque mesmo ele estando certo, se ele falar besteira, pode ser preso. E diz que chegou aos ouvidos de Paulo aquilo ali, que eles queriam estabilizar a Paulo, e diz que Paulo sai daquela outra cidade, e Paulo ainda não para de pregar o evangelho. E não ficou se culpando, nem culpando ninguém. Não, ele continuou a sua trajetória, porque ele sabia que aquele que prometera a ele era fiel para cumprir. E é interessante que na terceira cidade, Paulo é apedrejado literalmente, e é colocado fora da cidade e tido como morto. E o que me chama mais atenção disso tudo é de que Paulo, mesmo assim, ele não parou e disse: rapaz, sabe de uma coisa, tem futuro não pregar o evangelho não, já apanhei que só a gota, já levantaram falso contra mim, não é? Sem contar os falsos irmãos que existia e existe também. Mesmo assim, nada disso foi possível para Paulo. Eu vou ler aqui em Romanos, tá certo? Mas eu só quero ler esse texto aqui para você ver o que aconteceu depois que Paulo passou por essas 3 cidades, que Paulo não ficou culpando a ninguém, nem se condenando e dizendo assim: rapaz, não vou ser feliz porque as pessoas não recebem a palavra, não vou ser feliz porque eu não vou ser o apóstolo que Deus disse que eu seria. Não, ele sabia que ele dependia de Deus para fazer o que Deus chamou ele para fazer. Amém? Dependia da palavra. Aleluia. Aí diz aqui, ó, capítulo 14 e o versículo 19 de Atos: chegando porém os judeus de Antioquia, de Icônio, e tendo convencido as multidões, apedrejaram a Paulo, arrastaram para fora da cidade, dando-lhe por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou, entrou na cidade, e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E depois de anunciar o evangelho naquela cidade, ou seja, em Derbe, e de fazer muitos discípulos, veja que ele não parou, mesmo tendo, não é, recebido afronta nas 3 cidades. Ele continuou pregando em outra cidade, voltou para Listra, em Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo
que em meio a muitas tribulações não é necessário entrar no reino de Deus. O que ele estava falando? Para mim é uma honra, para mim é uma glória, porque eu estou sofrendo por algo justo, eu estou sofrendo porque eu amo meu Senhor, e ninguém vai tirar essa glória de mim. Era isso que Paulo estava dizendo. Veja que Paulo, ele tinha tudo para dizer assim: rapaz, mas nunca eu passo em Icônio, mas nunca eu vou passar em Listra, mas nunca eu vou passar em Antioquia da Pisídia. Sabe, irmão, se não deu certo hoje, pode dar certo amanhã. Aleluia. Se as pessoas te expulsaram hoje, pode ser que amanhã ela te abrace, não é? Se as pessoas estão levantando motinho ou alguma coisa está te impedindo de fazer a vontade de Deus, pode ser que depois estão levantando uma turma para te ajudar, para te levantar, te colocar para cima. Se tem uma turma te apedrejando, possa ser que mais na frente ela diz: rapaz, eu julguei precipitadamente, mas eu não sabia que você era de Deus, que você amava o Senhor. É isso que nós precisamos entender. E a palavra já diz isso, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Está lá em Tiago capítulo 1, no versículo 20. Está lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 em diante. Que devemos a cada dia entender, irmão, que se formos humildes e fiel, Deus vai nos exaltar no tempo certo. Nós precisamos estar debaixo da sua mão, da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Olha o que diz aqui, ó. Romanos capítulo 10. E o versículo 11 diz: porque as escrituras diz: todo o que nele crer nunca será envergonhado. Ele está falando, qualquer pessoa que nele crer não será envergonhado. Então, se somos envergonhados, porque nós estamos depositando 100% em uma pessoa, ou seja, em uma igreja local, estamos colocando a nossa confiança 100% em coisas. E nós percebemos, irmão, que nem pessoas, nem coisas vai garantir o nosso sucesso em Deus, mas a nossa confiança em Deus vai garantir nosso sucesso em qualquer canto. Você entende? E é isso que ele está nos mostrando aqui, que Deus, no versículo, olha que interessante, versículo 12 ele diz: pois não há distinção entre judeus e gregos. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas, independentemente de raça, de credo. É isso que ele está dizendo aqui. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, e Ele é rico para com todos o que invoca, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Então Ele não faz acepção de pessoas. Agora, uma coisa é certa, Ele diz: olha, eu sou rico para aquele que me invoca. Eu sou só rico para aquele que de fato entende que eu sou generoso, entende que de fato eu promovo aquele que me busca de todo coração. Aqueles que se aproximam de mim precisa acreditar que eu vou galardoar de fato. Amém? Então o que a gente mais percebe, irmão, é que as pessoas, elas preferem, sabe, às vezes um milagre, às vezes, vamos dizer assim, um momento, do que uma vida com Deus. Você percebe que todas as pessoas que receberam um milagre, pessoas que receberam uma cura, ou pessoas que elas foram perdoadas porque viviam no pecado, o Senhor dizia para ela: vai e não peque mais. Por quê? Porque Ele sabia, se a pessoa permanecesse no pecado, ela ia viver sofrendo. Mas esse ir e não pecar mais, o que Ele estava dizendo? Ou seja, agora, aquelas pessoas que queriam te apedrejar, como aquela mulher que foi pega em adultério, vai e agora coloca a tua confiança em mim. A tua fonte, a tua busca, o teu desejo deve estar em mim. Por quê? Porque se tiver no Senhor, aquela pessoa ia permanecer liberta, ia permanecer dando fruto. É isso que nós precisamos entender. Se aquele que começou a boa obra nós deixarmos, ele vai terminar. Ou seja, se a intenção no momento que você se converteu, nasceu de novo, se aquele desejo não for apagado, se você não deixar nem que nada, nem que ninguém apague esse fogo, esse entendimento, irmão, as nossas vidas será extraordinária. Sabe, eu fico imaginando quando lá em Hebreus capítulo 12 ele fala sobre os heróis da fé, e ele fala sobre
o que eles fizeram no Velho Testamento. Coisa extraordinária. Vamos ver isso. Olha que interessante. Hebreus. Eu vou ler o versículo do capítulo 11 primeiro, para você entender o que eu vou dizer aqui. Hebreus capítulo 11 e o versículo 33. Ele vem falando de Isaac, de Jacó, vem falando de todos os heróis da fé. E ele fala mais aqui, não é, no 32, que não deu tempo de falar no nome de alguns, como de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Aí ele diz: estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tirava força, tomando-se poderosos na guerra, ou seja, se tornavam poderosos na guerra. Ou seja, esses homens aqui, irmão, a Bíblia diz aqui no capítulo 12: portanto também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, estava falando do que eles fizeram, que por meio da fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo e escaparam ao fio da espada, das fraquezas tiravam força, era poderoso na guerra. Ou seja, ele estava mostrando que ele, numa aliança inferior, fizeram tudo isso. E eles poderiam, na verdade, terceirizar, colocar a culpa em alguém, para ele não ser um sucesso. Mas hoje ele está na galeria dos heróis da fé, porque ele tirou o alvo das pessoas e de coisas e colocaram em Deus. Se fizermos as mesmas coisas, Deus também, Ele estará conosco. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Você já viu uma pessoa unir-se com Deus e perder alguma batalha? Claro que não. Porque perdemos em muitas das áreas. Porque sofremos? Porque não temos tanta comunhão como nós pensamos. Mas nós estamos correndo para isso. Estamos avançando para isso. E a cada dia estamos entendendo que a nossa carreira depende mais de nós do que a gente imagina. Sabe, Paulo falou a Timóteo, capítulo 2 de Timóteo, 2 Timóteo, e o versículo 15: procura te apresentar-te aprovado. Ele diz: procura teu próximo, teu irmão. Olha a vida dele. Não, ele diz: procura você mesmo estar aprovado, como uma pessoa que maneja bem a palavra da verdade, que não tem de que se envergonhar dela. Somos nós que vamos se qualificar. Ou seja, precisamos de pessoas e de coisas, precisamos, para que a gente possa, na verdade, a cada dia avançar, porque Deus deu os dons aos homens. Agora, com isso, a gente não vai ficar, na verdade, na dependência 100% neles. Não, a gente vai respeitar essas autoridades, ser submisso às autoridades, de fato, porque através dos conselheiros se estabelecem os projetos, já diz a Bíblia isso em Provérbios. Entendemos isso. Mas o que eu estou falando, irmão, é de que, de fato, para a gente mudarmos em qualquer área, nós precisamos cair a ficha, que depende muito mais de nós do que você imagina. Porque muitas das vezes o que a nossa carne mais quer é procurar uma pessoa para crucificar e colocar a culpa. É no governo, é em fulano, é esse crânio, e não é. E a gente precisa entender: se a nossa foto for Deus, vai ser inesgotável. Se a nossa vida a cada dia estiver ligada nele, é impossível não dar fruto. Está lá em Salmo 1, e o verso 3 e diante, mostrando que se tivermos na videira, meu irmão, se tivermos aonde passa o rio, vamos dar fruto na estação própria. As folhas não murcham e tudo que fizermos, vamos prosperar. Mas para isso nós precisamos depender da fonte. Aí ele diz aqui no versículo 2, ele diz: olha, mesmo tendo os heróis da fé, mesmo a gente vendo tudo que aconteceu, não é? Que eles, por meio da fé, praticaram a justiça e fizeram tudo isso que eu li aqui. Ele diz: olha, mesmo assim, precisamos fitar os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, mas hoje está assentado à direita de Deus. Aleluia. Então nós precisamos entender, querido, de que Deus sempre vai nos dar, a cada dia, a possibilidade de podermos avançar, porque Jesus, Ele foi o nosso irmão primogênito, o qual mostrou o caminho. No versículo 3 diz: assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores, no caso de Jesus, contra si mesmo,
para que não vos canseis e fiqueis desanimado no combate contra o pecado. Ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Olha que coisa interessante. Então nós podemos perceber, querido, que de fato o que Ele quer é que a gente não canse, que a gente não pare, porque afinal de contas, se pararmos, não vamos ver aquilo que a palavra diz se cumprindo nas nossas vidas. No que depender de nós, nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos entender, querido, de que nada e ninguém pode impedir o mover, o crescimento de Deus na minha vida e na tua vida. Nem o teu filho, nem a tua esposa, nem o teu esposo, nem o governo, nem uma igreja local, nem um ministro, nem uma ministra, nem Satanás. Não podemos, na verdade, colocar a culpa em outras pessoas pela falta de busca a Deus, a não ser nós pararmos e dizer assim: Senhor, realmente eu reconheço que eu não estou buscando como eu deveria. Ah, irmão, as pessoas que infelizmente às vezes estão se aconselhando, mais de 50%, claro que aqueles que estão querendo crescer vai pedir conselho, vai pedir norteamento a quem sabe mais. Isso é algo bom, é saudável, isso é muito bom. Agora, eu estou falando de áreas que as pessoas já conhecem, né? Que as pessoas já dominam, um campo que já domina. E às vezes as pessoas vêm pedir conselho, e quando a gente vai perguntar: você está orando? Você está tendo leitura na palavra? Não, é porque eu não tenho tempo, porque a minha vida é um corre-corre. E a culpa está em quem? Na igreja. A culpa está no pastor. A culpa será que está no esposo? Está na esposa? Não, irmão, a culpa está em nós. O apóstolo Paulo falando lá em Coríntios, 1 Coríntios, eu só vou ler esse texto para a gente encerrarmos. Os irmãos se reuniam na ceia, e era igreja de menino, era carnais, e eles não esperavam um pelo outro. E aqui o apóstolo Paulo se encarrega de trazer eles ao centro da vontade de Deus, mostrando que eles precisavam entender que fazia parte de um corpo, que precisavam andar em amor com o irmão, e acima de tudo eles precisavam olhar a cada dia para a vida deles mesmos, deixar de depender do outro para poder, vamos dizer assim, né, massagear seu ego, a sua ignorância, para poder chegar em algum canto. Porque não devemos depender nem de elogio, nem de crítica para fazer a vontade de Deus. Porque se a pessoa ela não avança por causa de crítica, infelizmente ela está tirando o alvo do autor e consumador da fé. Se a pessoa na verdade ela ficar com foco só nos elogios, quando parar de elogio ela vai parar de crescer também. Então devemos estar a cada dia tendo o nosso foco no Senhor, como a gente leu lá em Hebreus capítulo 12, 2. Mas olha o que ele diz aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 28, ele diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Ele não disse que a gente possa examinar a vida do outro irmão para ver se o outro irmão deixou correr a carreira, ou da igreja, ou que a gente examine se a gente tem condição de fazer a vontade de Deus. Não, porque se Deus nos chamou para correr uma carreira, Ele vai nos dar a condição, Ele vai nos dar as ferramentas necessárias, e nós precisamos acreditar nisso. Ou seja, examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Aí ele diz: pois quem come e bebe sem consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso há entre vocês muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Mas se julgassem a nós mesmos, não seríamos condenados ou julgados. O que a gente precisa, irmão, é julgar nós mesmos, nossos valores. Será que eu estou amando a Deus como eu estou falando? Será que eu sou hipócrita, igual aqueles na época de Jesus, que ele disse: olha, vocês me honram com lábios. Sabe, muitas das vezes a gente limitamos a nossa fé, porque a gente dependemos do nosso bolso para fazer aquilo que Deus nos manda fazer. E a gente diz: Senhor, mas eu não tenho dinheiro. Mas ele diz: mas a obra é minha, sou eu que dou o recurso, sou eu que envio o recurso. Agora fica imaginando lá em Neemias. Neemias tinha vários opositores, mas em hipótese alguma ele colocou a culpa nele. Sanbalá, que já é sem Tobias, nem muito menos ele colocou a culpa porque ele não tinha nenhuma condição financeira para fazer a obra de Deus, mas pelo contrário, ele orou aquele que pode, não só dar direção, não só dar suprimento, mas aquele que queria
que ele fizesse o que ele fez, a reconstrução de Jerusalém. Mas olha que interessante, Neemias era só um copeiro, mas ele não dependia da influência maligna do diabo, dizendo para ele: olha, você não vai conseguir porque você não tem dinheiro. Mas ele buscou no Senhor, irmão, e todo o recurso que ele precisou estava na mão dele. Sabe, ele não dependeu das pessoas para fazer a vontade de Deus. Ele precisou, mas não dependeu de Deus. E por isso, ele se levantou como um grande construtor, teve uma grande equipe, e houve favor não só de Deus, mas dos homens. Então que possamos entender isso essa noite, tá certo? Eu espero que você, meu querido, possa entender que para você ser feliz, para você ser próspero, para você ser visionário, para você ter sucesso na sua vida, não depende nem do diabo, nem das pessoas, nem de nenhuma condição natural, tá certo? Só depende de você acreditar que aquele que chamou, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Que aquele que começou a boa obra, se deixarmos, ele vai com certeza, tá certo? Com certeza terminá-la. Tudo para a glória dele. Você foi abençoado? Aleluia! Então, querido, essa semana já começamos nossos cultos, tá certo? Presencial, sendo na terça, quinta e sábado e domingo, 3h30 às 5 horas, tá certo? Sendo que de terça a domingo, lives todos os dias. Para quê? Para que você possa cada dia se enxergar e entender que só depende de você. Nós não estamos no ministério distribuindo moletas aqui, nem muito menos distribuindo aqui, não é? Vamos dizer assim, uma forma de você imitar os pastores ou os ministros. Não, você tem a sua identidade própria. A gente está ensinando a palavra, esperando que você ande com suas próprias pernas. Infelizmente, muitos por falta de entendimento, acredito que não é por maldade, não é? Pensa que uma oração, pensa que às vezes uma campanha vai mudar a história da vida dele. Na verdade, a gente entende que leva um tempo para um crescimento em qualquer área. Podemos receber uma cura, um milagre na nossa trajetória, porque é necessário. Mas aquele que se preza, o cristão que entende que deve ser a cada dia, ele vai ser um cristão aplicado, um cristão que vai fazer a vontade de Deus, independentemente, entendendo, querido, de que o conhecimento, com a comunhão, com o Espírito Santo e com o Senhor, é que vai fazer ele galgar coisas grandes, tudo para a glória do Pai, tá certo? Então vamos encerrar nesse momento, orando, agradecendo a Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado. Vai ser colocado aí, tá certo? Para que você possa dizimar, ofertar, através do Pix e através da conta do ministério. Você possa a cada dia entender a importância, né, que Deus já semeia quem semeia mesmo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 em diante. Você pode ver isso depois. Se não me falha a memória, capítulo 9, do versículo 10 em diante. Deus já semeia quem semeia e pão a quem come. Ou seja, é impossível a pessoa ela receber algo que ela não deu. Não é sacar algo que ela não depositou. Então, se você fizer isso, ela sendo fiel ao Senhor, não te preocupa. Relaxa, busca o reino de Deus e as demais coisas vai ser acrescentada. Se Deus te deu 3 peles, Ele vai te dar o que vestir. Se Ele está fazendo teu coração bater 24 horas, Ele vai fazer a comida chegar em tua boca, tudo para a glória dEle, tá certo? Então não te preocupa, descansa no Senhor, em nome de Jesus Cristo. O que está escrito na palavra vai acontecer na tua vida, tudo para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Fica um abraço para todos vocês, tá certo? Que estava essa noite conectado conosco, que também compartilhou essa mensagem com outras pessoas. Sivaldo, Lulu Vaqueiro, sempre aqui colocando, não é, o horário da rádio, que você não perca, tá certo? De segunda a sábado, não é? Amanhã ainda eu creio que o pastor, e no sábado com as mulheres do ministério, Flor de Nissi e Edilene, Jaqueline, Cláudia Silva, Eliette, Paulo Xavier, graça e paz, abençoado. Eunice, deixa eu ver mais aqui. Luciana Félix, Josefa de Jesus, a graça e paz. A irmã Gorete Salles, William, a Yara Jane, deixa eu ver mais. A Camila de Jesus, a graça e paz também para vocês. Casal abençoado. O Walter, também Jaqueline, a graça e paz para Jaqueline, André também.
Sueli Soares, a graça e paz abençoada. Deixa me ver mais. Bastante gente conectado conosco. A irmã Elieta, graça e paz abençoada. A paz aí para a irmã Inaldo também. Deus continue dando sabedoria a esse casal. Crescimento em todas as áreas. Alex Midu, a graça e paz, querido. Deixa me ver mais. Evangerner. Esse aqui é Evangerner Flor de Lima. É ele mesmo, a graça e paz, Evangerner. Glória a Deus. Pronto, tá certo? Ivani Santos, a graça e paz, querido. Então que vocês possam ser abençoados pela prática da palavra, que possa ter uma noite abençoada do justo. Amém? A Bíblia diz que logo a gente deita e pega no sono, porque só o Senhor nos faz habitar em segurança. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, repousa sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Estou subindo para um lugar mais alto. Já queimei